Olá, tudo bem? Muito obrigado por mais uma vez você vir aqui assistir esse vídeo. A proposta, você sabe que do canal é debater o texto bíblico e fazer o paralelo, o alinhamento com os acontecimentos atuais e com a história, né? E também sempre considerando a razão, a ciência, né? E analisando os fatos sem nenhum tipo de vínculo ideológico, simplesmente teologia mesmo, né? Eu faço parte de um grupo de pessoas que estuda a Bíblia todos os dias do ano. E a gente estuda a Bíblia por temas, né? Então é um estudo sistêmico, uma análise sistêmica dos temas bíblicos. Mas antes de eu continuar, eu queria pedir para você dar um like aí e se inscreve no canal para a gente ter um feedback, né? Me dê um feedback se as pessoas realmente estão de acordo com o que as pessoas estão se te ajudando, se está legal os temas. Sugira também, entra nos comentários aí, comenta, tá bom? Então, o tema que nós estamos estudando essa semana, nesse período agora, é sobre a criação. E a criação, o Gênesis como um fundamento, né? Nós temos duas teorias que tratam desse assunto, né? Que é a teoria criacionista e a teoria evolucionista, né? Então, dentro desse diapasão, queria abordar nesse momento agora a questão criacionista. E no segundo momento a gente vai fazer uma abordagem da teoria evolucionista, do universo criado por acaso, como o fruto do acaso, e fazer esse paralelo, esse alinhamento com o texto bíblico, né? Você tem uma Bíblia aí? Dá uma lida lá em Salmos 19, versículo 1. Aspas, eu vou citá-lo aqui. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Feche aspas. Olha só, o texto está exatamente se referindo ao autor dos céus e da terra, né? E o tema hoje, especificamente, é a criação e o tempo. Na sua Bíblia, leia o capítulo 5 e 11 de Gênesis, né? Você vai ver que esses dois capítulos, eles tratam de uma genealogia, né? Ela traça aí a história da humanidade, de Adão, passando por Noé, indo até Abraão, né? Mas o que é interessante nesse texto é que há um elemento que torna essas genealogias singulares, muito particulares na Bíblia. Porque elas contêm um elemento de tempo, fazendo com que alguns estudiosos chamem ela, na realidade, não simplesmente de genealogia, mas chama corretamente de cronogenealogia. Porque normalmente a genealogia trata das descendências, né? Quem é filho de quem está ligado à família tal. Mas nesse caso, além disso, trata da questão de tempo, né? Elas contêm um mecanismo de interligação de informação de descendência juntamente com o período de tempo. De maneira que quando a primeira pessoa tinha vivido uma quantidade determinada de anos, ela gerou a segunda pessoa. Você vê que é sempre assim, né? E a primeira pessoa, depois que gerou a segunda, viveu por mais uma certa quantidade de anos e aí gerou filhos e filhas, né? Então veja que Gênesis 5 acrescenta uma frase importante e padrão, né? Eu vou abrir aspas aqui, porque ela diz assim, ó, todos os dias da primeira pessoa foram tantos anos, fecha aspas. Vocês já observaram isso? Ela dá não só o ano, o tanto de idade que tinha quando gerou a segunda pessoa, mas também quanto tempo viveu, né? Total na vida daquela pessoa. Esse sistema, na verdade, ele é interligado, teria impedido, por exemplo, a exclusão de certas gerações ou o acréscimo de alguma outra, né? Se você observar Gênesis 5 e 11, ele contém uma linha contínua de descendência, como você pode confirmar também em 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 18 e 27, em que não há acréscimo nem ausência de geração. Dessa maneira, a Bíblia ela se auto-interpreta, como nós já tínhamos estudado antes, né? Sempre a interpretação está no próprio texto bíblico, né? Podemos notar que por quase 2000 anos, né, especialistas judeus, cristãos, têm interpretado esses textos e esses textos que representam a história, mas eles buscam de uma forma tão precisa e buscam uma forma de determinar a data do dilúvio e a própria idade da Terra. Pelo menos a partir dos 7 dias da criação que está descrita em Gênesis 1 e 2, né? Mas nas últimas décadas tem havido uma tentativa de interpretar Gênesis 5 e 11 para acomodar aí
os longos períodos que são sugeridos aí pela arqueologia, né, pela teoria do evolucionismo, né, que diz que foram bilhões, trilhões de anos que houve evolução, né. Os historiadores, né, eles são mas na verdade são interpretações de seres humanos, e o ser humano é falho, né. Os nossos métodos são falíveis, né, diferentes dos métodos de Deus. Apesar disso, nós podemos comprovar a confiabilidade do registro bíblico. E se nós quisermos entender o conceito divino de tempo e o seu progresso ao longo da história, nós devemos reconhecer que esses 2 capítulos que eu me refiro, eles são tanto históricos quanto teológicos. Por quê? Porque eles ligam Adão ao homem, né, à humanidade, e liga Adão ao restante da humanidade e liga Adão a quem? A Deus. E Deus ao homem, por consequência, né? E no domínio dos limites, né, do espaço e do tempo, porque Deus é o Senhor do tempo, né? Gênesis 5:11 também apresenta uma estrutura de tempo e a cadeia humana que liga o povo de Deus ao homem, que ele criou como um clímax do evento da criação nos 6 dias do planeta, que está se referindo lá a Gênesis 1 e 2. Embora esses textos do Antigo Testamento estejam ali por boas e importantes razões, temos que nos ater também ao que diz Paulo, o apóstolo Paulo, na sua carta de 1 Timóteo 1, versículo 4, e Tito também 3:9, nós vemos que ele dá uma atenção ao texto de Gênesis. Então nós temos que dar atenção às palavras de Paulo. E o que ele está realmente querendo comentar, falar nesse sentido. Né? De tudo isso que eu tenho estudado e visto e observado, o que nós temos é que Deus, eu tenho essa convicção, foi Deus que criou o homem, a sua própria imagem. E não há mistério aqui. Não há lugar para suposições de que o homem tenha surgido de longos períodos, né, de evolução, a partir de formas inferiores de vida, de animal, ou seja, de vegetal, né? Então o ensino, na verdade, busca rebaixar a grande obra do Criador às limitadas e terrenas concepções humanas. Os homens são tão persistentes em excluir Deus da soberania do universo que degradam, né, a sua própria origem, né? Acabam por degradar a sua própria origem, né? Aquele que estabeleceu os mundos, que fez as galáxias, as estrelas, todos os mundos que existem, né, lá nos altos céus, e com fina habilidade coloriu as flores no campo. Aquele que encheu toda a terra de vida abundante, fez todas as maravilhas com o seu poder, quando ele quis coroar a sua gloriosa obra providenciando o quê? Alguém para ser o quê? O governador da linda terra. Ele fez o quê? Ele soube criar um ser digno das mãos que lhe deram vida, né? A genealogia da humanidade, conforme é dada pela inspiração, remonta sua origem não a uma linhagem de micróbios, moluscos, quadrúpedes, que se desenvolvem a longos períodos de tempo, mas vem do grande Criador, a inteligência do universo, a sapiência, o princípio de toda sabedoria. E embora formado do pó, Adão é filho de Deus. E nós, descendentes de Adão, quando remidos por Jesus, somos também filhos de Deus. Os patriarcas, como Adão e Noé, com poucas exceções, viveram aí aproximadamente 1000 anos. Desde então, depois de Noé, a média de longevidade da humanidade tem decrescido. E por quê? Por ocasião, por exemplo, do primeiro advento de Cristo, o ser humano que já se havia degenerado de tal maneira que não somente os idosos, mas também os de meia idade e os jovens eram trazidos de toda parte, de todas as cidades aos pés de Jesus. E para quê? Para que eles fossem curados. Porque muitos padeciam sob uma condição de miséria indescritível. E por que isso ocorreu? Isso podemos perguntar. Por causa da violação das leis físicas. Por quê? Porque Deus, ao criar o mundo, criou também várias leis. As leis físicas também. E leis espirituais e leis morais. E com as consequências dessa violação, veio o sofrimento da morte prematura. E tem prevalecido por tanto tempo esse resultado, que já são aceitos como uma coisa normal para toda a humanidade. Mas Deus não criou o ser humano com tão debilitada condição. Este estado de coisa não é obra da providência de Deus, mas é do homem. Ele foi ocasionando pelos maus hábitos, pela violação das leis de Deus, que Deus fez para governar a nossa vida. E a continuidade da transgressão das leis da natureza é uma permanente transgressão da lei de Deus. Não somente lá dos 10 mandamentos.
né? Que Deus é o legislador do universo. Toda a lei foi Ele quem estabeleceu. Deus estabeleceu, porém, um dia para o término dessa história, para o término dessa bagunça, né? Leia Mateus 24:14. Lá ele diz o quê? Aspas, este evangelho eterno do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Feche aspas. A profecia está se cumprindo rapidamente. Perto está o dia em que será decidido para sempre o destino de toda pessoa que viveu e que vive neste mundo. E esse dia do Senhor está muito próximo, está às portas. E aí tem uma série de mestres, de conhecedores, de espiritualistas, de pessoas que se dizem ligados com o cosmos, que estão dizendo, tudo pode ficar bem, tudo está em equilíbrio, basta nós queremos. Mas a verdade é que o dia de Deus está próximo. Está muito próximo. E não será com paz, não será com tranquilidade. Vai ser com guerra mesmo, com muita tribulação. O ruído dos passos deste Deus que se aproxima está abafado por essas teorias e não permite despertar o mundo do sono mortal em que ele se acha hoje submerso ou imerso, né? E ninguém pode estar isento, se julgar isento de perigo, de ser apanhado de surpresa. Nós não devemos permitir que a interpretação profética de qualquer pessoa arrebate a nossa convicção do conhecimento da ocorrência que revela esses grandes dias. Todos esses acontecimentos, maremotos, terremotos, pandemias, fome, miséria, corrupção, tudo isso indica o final dessa história e a breve intervenção de Deus neste mundo. Eu sou o irmão Heron Feitosa, fico aqui orando por mim e por você. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos estudar a Bíblia, vamos nos aprofundar, vamos nos humilhar perante Deus pedindo a inspiração do Espírito Santo para que nós possamos compreender. Fique com Deus. Deus te abençoe. Amém?